Abordei esta parte das Escrituras nos dias do Senhor anterior e considerei o assunto atualmente apropriado devido às várias advertências que Deus nos deu para sermos diligentes neste dever. Deus enfatizou ainda mais sua oportunidade ao tirar um servo notável e estimado de nosso meio. A respeito dele direi apenas o seguinte: com base em meus 30 anos de conhecimento, amizade e metade desse tempo na comunhão da igreja, acredito que poucos foram mais sábios, mais santos ou mais úteis do que ele em seu papel, se é que houve algum. E assim, deixo-o na paz de Deus. Minha intenção era discutir os elementos necessários para alcançar uma saída pacífica e confortável deste mundo. Já abordei um aspecto: o exercício diário da fé em entregar uma alma que parte ao poder soberano e à vontade de Deus para ser cuidada e recebida por Ele, de acordo com a aliança da graça. Não avançarei deste ponto até que tenha extraído dele alguma aplicação prática, e confiarei unicamente na força que Deus tem o prazer de me proporcionar. Aplicação 1. Pode valer a pena examinarmos a natureza específica deste dever, a qual somos exortados, pois podemos perceber cada vez mais a ignorância de muitos que erroneamente acreditam que o compreendem, quando não compreendem o seu verdadeiro significado. Portanto, consideremos 3 aspectos. Primeiro, o objeto especial imediato deste exercício de fé, juntamente com um fator motivador. Segundo, a forma ou natureza específica deste exercício. E terceiro, a maneira como é realizado. Quanto ao objeto especial imediato deste exercício de fé, que deve incluir um motivo particular, é o próprio Deus, considerado em termos de sua soberania, poder e fidelidade. Este motivo está fundamentado na experiência individual de sua bondade e graça, como o salmista declara no Salmo 31, verso 5: nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que institui tanta confiança nele? Tu me redimiste, ó Senhor, Deus de verdade. Todos os que entregam seus espíritos ao serviço de Deus, as mãos devem possuir um senso de graça redentora, transmitida através da verdade de suas promessas. Portanto, irmãos, quando vocês se envolvem neste grande dever, vocês devem estabelecer esse alicerce, uma consciência e experiência da graça e bondade de Deus. Caso contrário, vocês nunca serão capazes de cumpri-lo adequadamente. Primeiro, com base neste motivo, o primeiro aspecto de Deus que consideramos ao entregar nossas almas a Ele é sua soberania. É mencionado em 2 lugares nos Salmos onde este dever nos é apresentado. No Salmo 16, verso 1 ao 2, lemos: persevera-me, ó Deus, porque em ti confio. Ó minha alma, disseste ao Senhor: tu és o meu Senhor. Aqui o salmista usa a palavra Jeová e depois Senhor, Adonai. Ele declara: tu és meu Senhor, aquele que tem controle total sobre mim. Estou prestes a confiar meu espírito a ti, e faço isso com base em tua soberania. Da mesma forma, o Salmo 31, verso 14 e 15, o salmista diz: em ti confie, Senhor, porque eu disse: tu és meu Deus, meus tempos estão em tuas mãos. O salmista se compromete com Deus por causa de sua soberania. Tu és meu Deus, aquele que tem controle absoluto sobre mim. Portanto, eu me confio a ti. Ao fazer esta entrega, a fé reconhece a gloriosa soberania de Deus como governante final e irrestrito de todas as coisas neste mundo e por toda a eternidade. Segundo, também tem uma consideração distinta pelo poder de Deus, como afirmado em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Sei que tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o que lhe confiei. É comum que os indivíduos encarem este dever apenas como uma prática habitual. Eles sabem que devem morrer, mas apenas a apreensão do poder infinito de Deus, capaz de preservá-los na existência eterna no mundo invisível, especialmente até o dia da ressurreição, pode encorajá-los a entregar-lhe as suas almas. Terceiro, relaciona-se com a fidelidade de Deus como aquele que prometeu cuidar de nós quando partirmos deste mundo. 1 Pedro capítulo 4, verso 19 declara: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhes a guarda de suas almas, fazendo o bem,
como a um Criador fiel. Em outras palavras, confiamos nossas almas a Ele como um Deus fiel, que é onipotente, o Criador de todas as coisas e fiel no cumprimento de suas promessas. Portanto, o dever ao qual eu exorto você é um apelo imediato a Deus, um exercício de fé nele, com uma consideração especial à sua soberania, poder e fidelidade, com base em nossa experiência, até certo ponto, de sua bondade e graça. As mudanças diante de mim mudaram significativamente em pouco tempo, e não sei, irmãos, quando será o destino de qualquer um de vocês existir a compreensão e a prática deste assunto. Você pode optar por emblar, pois é de grande importância ter comunhão direta com Deus, considerando seus gloriosos atributos de soberania, poder e fidelidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quanto à forma específica deste dever, pode ser expressa em duas palavras que têm o mesmo significado. Em um caso, é traduzido como recomendar e em outro como comprometer. No entanto, é uma recomendação, um compromisso, como confiar em um. Se uma pessoa moribunda tivesse um filho único e uma propriedade para deixar, quão solenemente entregaria a criança aos cuidados de um amigo de confiança? Eles diriam: confio esta criança vulnerável e órfã de pai aos seus cuidados, pelo seu amor, preocupação e capacidade de cuidar dela. Isso é feito com grande solenidade. O salmista refere-se à sua alma como sua querida e única, e livra o meu querido do cachorro e o meu único. Quando a pessoa está prestes a deixar este mundo, ela deve comprometer sua alma e deixá-la em algum lugar. Este exercício de fé é o ato de deixar o nosso querido, o nosso único, que está partindo desta tenda terrena para Deus, considerando sua soberania, poder e fidelidade. Ainda não estou abordando a essência deste dever, que consiste em confiar a nossa confiança em nossas almas a Deus, para ser tratada de acordo com os termos da aliança da graça, onde quer que ela nos leve, toda a eternidade. Esse é o ato solene de cometer. Terceiro, quanto à maneira como isso é feito, deve ser feito explicitamente em palavras ditas a Deus. Não estou dando instruções aos que estão morrendo, mas aos que estão vivos, para que estejam preparados para morrer. Deveríamos dizer a Deus: Senhor, passei tanto tempo no mundo, testemunhei uma grande variedade nos eventos externos do mundo, mas 1000 vezes mais no estado interior do meu espírito. E agora, como estou partindo deste mundo ao teu chamado, não estarei mais aqui. Ó Senhor, depois de tudo, quando estou prestes a entrar em um estado novo e eterno, entrego minha alma a ti, deixo-a contigo. Eu coloco toda a minha confiança em tua fidelidade, poder e soberania, para ser tratada de acordo com os termos da aliança da graça. Agora posso deitar-me em paz. Aplicação 2. Que benefícios recebemos se exercitarmos nossas almas dessa maneira? Eu respondo: receberemos estas vantagens. Primeiro, não conheço nada mais adequado para manter nossas almas em constante reverência a Deus, que é a essência da santidade e da obediência. Sem esta reverência, a melhor profissão não tem valor, e nada é mais adequado para cultivar esta reverência do que nos aproximarmos de Deus imediatamente todos os dias, ou pelo menos frequentemente, contemplando sua gloriosa soberania, poder e fidelidade, como se estivéssemos imediatamente entrando em sua presença e nos colocando em sua presença à mão. Quanto mais nos envolvemos nesta prática, maior será a nossa reverência a Deus. Temos corações enganosos e um adversário astuto para enfrentar. Somos ordenados a nos aproximar de Deus e aproximar-nos de seu trono de graça com ousadia, e deveríamos fazê-lo com bastante frequência. Por outro lado, se nos aproximarmos de Deus em deveres exteriores sem esta reverência santa e humilde, independentemente dos nossos dons, a reverência a Deus diminuirá. Tenho testemunhado alguns indivíduos com conduta aparentemente louvável e uma infinidade de deveres que se tornaram almas pobres, superficiais e murchas. Você pode aplicar esta medida a todos os seus deveres. Se eles aumentam a reverência a Deus, são da graça; se não fazem, baseiam-se em dons e não santificam a alma. Segundo, esta prática nos sustentará durante todos os nossos sofrimentos. Uma alma habituada a exercer esta fé não se deixará abalar muito pelos seus sofrimentos. Todos nós somos abalados e agitados, às vezes de forma bastante inadequada e indecente,
como folhas na floresta, mas evitará que fiquemos muito abalados. Como diz o salmista, não ficarei muito comovido. Além disso, somos instruídos a confiar, a guardar de nossas almas a Deus, como a um Criador fiel, quando sofremos de acordo com sua vontade. Isso fornecerá apoio em todos os seus sofrimentos. A condição do salmista no Salmo 31, do qual extrai meu testemunho principal, exemplifica isso. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado. Os meus olhos estão consumidos de tristeza, sim. A minha alma e o meu ventre e a vida é gasta em tristeza, e os meus anos em suspiros. A minha força desfalece por causa de minha iniquidade, e os meus ossos são consumidos, e assim por diante. Pois ouvi a calúnia de muitos, o medo estava por todos os lados. Enquanto eles se aconselhavam contra mim, eles concederam a minha vida. Que curso ele torna em meio a essa angústia, sofrimento e perseguição? Ele diz, eu disse, você é meu Deus, meu tempo está em tuas mãos. Ele se resigna, soberania de Deus e contra a paz. Agora mostrei como você pode praticar esse dever, e me considero próximo de minha conta como alguém que está ciente disso. Em menor grau, antes de fechar os olhos ou encontrar o sono nas pálpebras. Aplicação 3. Em seguida, quem são os que podem cumprir esse dever como deveriam vivendo neste exercício de fé? Isso demonstra claramente a desordem e a confusão que ocorreram nas mentes e nas almas da humanidade. Se uma pessoa de sobriedade e reputação se aproximar de indivíduos que vivem em sensualidade e maldade, como o mundo está cheio dessas pessoas, e dizem a eles, senhores, o que você está fazendo? Estou convencido de que a morte por vir, um estado eterno de bem-aventurança ou a aflição que está se aproximando rapidamente. O caminho que você está trilhando certamente o engolerá na destruição eterna. Ele os dissempariam dizendo, essa é apenas sua opinião. No entanto, alguém poderia pensar que uma pessoa sábia poderia convencê-lo a agir de acordo com sua opinião. Eles não apenas reconhecem isso como uma opinião, mas também estão convencidos de um estado futuro e o professam. No entanto, eles tomam alguma ação com base nessa convicção? De forma alguma, não mais do que se fossem meros animais. Esses indivíduos são incapazes de se engajar no exercício desse dever. Nem os que andam sem pensam na morte. Eles reconhecem sua inevitabilidade, mas tendem a acreditar que tem outra coisa para cuidar antes de enfrentar a morte. Eles pensam que haverá bastante tempo no futuro, em algum momento ou outro, para se prepararem para a morte. O apóstolo realmente morreu diariamente, mas eles têm outro assunto a tratar. Quando a morte bate na porta do vizinho e eles ouvem falar da morte de alguém, ou quando atinge suas próprias famílias e reivindicam a vida dos indivíduos, eles têm pensamentos passageiros por um breve momento. Mas esses pensamentos desaparecem rapidamente e eles retornam no seu estado de espírito habitual. Apenas um pouco mais de sono, um pouco mais de sono, um pouco mais de mão para dormir. Um pouco mais despreocupado com o mundo, cuidando de nossos próprios assuntos. No entanto, a morte virá como um homem armado e eles não poderão escapar. Portanto, duas coisas são exigidas de qualquer um que deseje se dedicar a esse dever. Primeiro, eles devem estabelecer seu fundamento em uma convicção reconfortante de ter uma participação em Cristo, pois somente isso os permitirá morrer com segurança. Uma vez que essa base seja estabelecida, eles podem se esforçar por aquilo que lhe permitirá morrer confortavelmente e com alegria. Algumas pessoas morrem com segurança, mas por várias razões que não precisam ser discutidas aqui, elas não parecem morrer confortavelmente. Por outro lado, algumas pessoas parecem morrer confortavelmente para fora, mas não morrem com segurança. É necessário, portanto, ter esse fundamento, uma convicção reconfortante de nossa participação em Cristo, para morrer com segurança. Caso contrário, não adianta esperar morrer confortavelmente. Segundo, muitos acreditam que algumas últimas palavras serão suficientes, e isso será o fim. Mas deixe-me assegurar-lhes, baseado não apenas nos princípios da verdade das Escrituras, mas também nos princípios naturais. Ninguém pode alcançar isso, a menos que tenha uma visão da glória das coisas espirituais e eternas, que superam tudo que suas almas consideram desejáveis neste mundo. Eu ouço pessoas expressando vontade de morrer,
e algumas o fazem, mas isso vai contra os princípios da natureza humana. Nenhuma pessoa nesta terra, isso implica uma contradição, pode deixar de lado o que lhe parece bom, a menos que haja um bem maior para motivá-los. Eles devem deixar de lado, mas não podem fazê-lo de boa vontade e com alegria. Se você deseja ter a capacidade de entregar com alegria uma alma que partiu para Deus, esforce-se para ter uma visão adequada daquelas coisas superiores que são infinitamente maiores e mais gloriosas, que suas almas passarão a desfrutar ao partir deste mundo. Os apelos de Deus são significativos para nós, tanto em esferas públicas quanto privadas, especialmente dentro desta congregação. Deus espera uma resposta especial a nossos apelos, ou então continuaremos a experimentar outros sinais de seu desagrado.